E aí galera, belezinha? Eu sou o professor Laércio e estou aqui para contemplar os meus alunos do terceiro ano A sobre a aula de Revolução Russa que aconteceu em 1917. Beleza? Então, para darmos início, vamos lá começando com a explicação concreta e o que originou a Revolução Russa de 1917. Que foram dois levantes populares. O primeiro, ocorrido em fevereiro, contra o governo do César Nicolau II. E o segundo, em outubro. Na Revolução de fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e na Revolução de outubro começaram a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas. Então, presta bem atenção nisso. As causas da Revolução. A causa da Revolução Russa, dentro de um contexto histórico, ela aconteceu, evidente, durante o século XIX. Então, qual que era o motivo? A falta de liberdade era quase absoluta. No meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza latifundiária. Lembram disso? Agricultura. E na parte social, livre, porém, subjugada pelo César, que era o imperador. No campo, reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. Sempre os nobres, A Rússia foi o último país a abolir a servidão em 1861, no século XIX, nos lugares contemporâneos com um sistema da produção feudal. A reforma agrária, promovida pelo César Alexandre II, de 1855 a 1881, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a Okorana, polícia política da época, controlava o ensino secundário, as universidades, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham um domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. O que acontece hoje, No governo do César Nicolau II, 1894-1917, a Rússia acelerou o seu processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentravam-se em grandes centros industriais como Moscou e São Petersburgo. É isso mesmo, Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos de quem? De quem? Dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Os partidos perseguidos, como o Partido Social Democrata, iam para a clandestinidade. Seus líderes, Plekhanov, difícil, e Lenin, grave bem, Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. As divergências de opinião fragmentaram o partido, que se dividiu, fragmentar é dividir, em duas tendências. Então, olha bem esse nome. Os bolcheviques, que era a maioria em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E nós temos o outro, que é os bolcheviques, minoria em russo, liderados por Plekhanov, que defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como por exemplo as eleições. Veja também, preste bem atenção nisso, Lenin
Revolução de 1917, os seus antecedentes. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica. Manifestações que nós temos hoje, em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo. Grave bem isso, Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao Caesar, pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, gente, pensa, abriu fogo, matando mais de 10.000 pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Esse tipo de aspecto de tiroteio cometido pelas tropas cesaristas aos manifestantes, diante da opressão revolucionária, o Caesar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma. Duma é o parlamento, tá? E a Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional. Embora o Caesar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada, né? Ou seja, parada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes, o que levou ao fracasso, a Revolução de 1905. A atuação na Rússia na Primeira Guerra Mundial, um assunto que nós já conversamos, aconteceu que durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice, né, ela era membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, com as sucessivas derrotas, que é lógico, não tinha muito material, a Rússia estava militarmente enfraquecida e economicamente desorganizada. Então, é claro, é evidente que em março o movimento revolucionário foi deflagrado com graves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e forçaram a abdicação do Caesar Nicolau II em fevereiro de 1917. Muito bem. Quais são as consequências dessa revolução de 1917? Lenin discursava para um grupo de soldados. Após a abdicação do Caesar, formava-se um governo provisório, sob o chefe de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas, sofrendo pressões dos sovietes. O governo concedeu anistia, certo? Anistia é perdão aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, esquisito, né? Eles organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. No dia 7 de novembro, até 25 de outubro, no calendário gregoriano, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração. Essa restauração, eu quero dizer, é restauração monárquica. Tá? O Caesar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Então, a Rússia, o que ela faz? A Rússia se retira da Primeira Guerra. O primeiro ato importante
do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de... É complicadinho, mas Brest-Litovsk, com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Guerra Civil na Rússia. Tinha que acontecer, né? Os 4 primeiros anos de governo, os bolcheviques, foram marcados por, digamos assim, uma guerra civil. Guerra civil, vocês sabem, né? Entre eles mesmos, que abalou profundamente o país. O Exército Vermelho, criado por Leon, olha só o nome, hein? Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Então, para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. A Rússia, então, ela começou a se expandir em termos de economicamente. A conclusão da Revolução Russa, que é bom que vocês entendam. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sob a liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a Rússia conheceu uma das mais violentas ditaduras da história. Ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso, ou seja, estava se começando a se expandir economicamente, aí veio a Segunda Guerra Mundial. E o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado pelos Estados Unidos e do Reino Unido. Muito bem. Qual é a vantagem de se aprender sobre a Revolução Russa? Apesar de ser uma das disciplinas mais complexas, ela geralmente está ali entre os conteúdos do primeiro bimestre. Por que o professor Laércio ele resolveu então estar focando nisso mais nesse início de segundo bimestre, galera? Justamente porque isso, por incrível que pareça, provas de Enem, provas de concurso público caem muito. Quando se fala em Revolução Russa, é uma explicação, como eu disse, muito complexa. Por quê? Porque boa parte das coisas que nós temos hoje no Brasil, que acontece hoje no Brasil, boa parte são cópias dessa revolução. E uma coisa que é bom sempre estar ressaltando para os meus queridos estudantes: não confunda revolução com guerra. Revolução vem do que? De você revolucionar, evidente. Ou seja, brigar, mas brigar no sentido de protesto por uma causa justa, por uma causa nobre. Então muitos dos meus estudantes confundem às vezes revolução com guerra, e isso está fora de cogitação. Beleza? Um abraço e mais uma vez um prazer aí de estar ministrando essa videoaula para vocês. Tchau, tchau.